Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje eu recebo o professor Dr. Feliciano de Sá Guimarães. O professor Feliciano é professor lá da Universidade de São Paulo, a USP, e também é diretor acadêmico do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. O professor Feliciano vem aqui falar sobre o que a gente chamou de tempestade perfeita, ou seja, um pouco sobre ordem global, sobre crises, sobre essa intersecção de crises, né, da conjuntura contemporânea, que envolve uma crise climática, envolve tensões entre Estados Unidos e China, envolve, claro, a crise na Ucrânia, mas o professor também vem aqui divulgar um evento que vai acontecer agora no dia 1 e 2 de junho, no Rio de Janeiro, que trata-se da 20ª Conferência do Forte, que é o maior fórum de segurança internacional da América Latina e que conta com a parceria, né, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, também a Fundação Konrad Adenauer e também tem o apoio da delegação da União Europeia no Brasil. O evento é gratuito, ele vai acontecer lá no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro. Para quem quiser ir presencialmente, basta fazer a inscrição num link. E para quem quer assistir o evento de forma remota, também vai ser possível, haverá transmissão online ao vivo do evento pelo YouTube. Bom, o link aí para inscrição presencial, bem como a programação completa, você encontra na descrição desse episódio. Bom, o professor Feliciano fala um pouquinho do evento, sobre quem vem no evento, mas também, principalmente na segunda parte da conversa, ele dá ali os seus pitacos sobre organizações internacionais diante da tempestade perfeita, o longo caminho para a paz global. A gente conversa um pouquinho sobre multilateralismo, sobre o papel que as instituições exercem no comportamento dos estados nessa conjuntura, sobre a crise ou não da ordem liberal internacional. Então, uma discussão bem interessante. E no final, o professor Feliciano também conta para a gente um pouquinho sobre o SEBRE e sobre alguns produtos, inclusive alguns gratuitos, disponíveis aí para a comunidade de relações internacionais brasileira. Bom, vale a pena ficar até o final. E se você quiser apoiar este projeto de divulgação científica, basta entrar lá em www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá existem várias formas de ajudar, e você, se não puder ajudar financeiramente, você pode compartilhar esse ou outros episódios com seus amiguinhos e suas amiguinhas, isso já ajuda bastante. Dá 5 estrelas lá no teu agregador favorito e assim por diante. Beleza? Então vamos lá, vamos conversar com o Feliciano de Sá Guimarães, diretamente da USP, que fala lá sobre a 20ª Conferência de Segurança Internacional do Forte, que discutirá ordem global em transformação, enfrentando a tempestade perfeita. Compareçam ao evento e vamos lá, com vocês, Feliciano de Sá Guimarães. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Bom, eu tô aqui hoje com um amigo das antigas, hein? Eu não vou falar de quando, mas eu conheço o Feliciano de Sá Guimarães já tem um bom tempo. Ele foi na área, foi meu primeiro chefe, dá pra dizer assim? Você era meu chefe, Feliz? Era uma espécie de um chefe, né? Seu gerente, digamos. Um gerente. Uma inspiração também acadêmica, porque eu olhava pro Feliz e falava, é pra lá que eu vou, né? E o Feliz, veja, eu já sou íntimo, né? É o professor doutor Feliciano de Sá Guimarães, que é professor lá da USP e também diretor acadêmico do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE.
Feliz, bom demais falar com você, cara. Obrigado aí por topar falar comigo. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Obrigado, é um prazer falar com Chutando a Escada. É o melhor podcast de relações internacionais do Brasil. Acompanho vocês desde o início. Sempre que posso, dou uma escutada nos seus podcasts, nas suas entrevistas. Já dei algumas vezes entrevistas. Essa aqui deve ser a terceira ou quarta? É a terceira, eu acho. Terceira vez. E a gente tem aqui um assunto interessante, que é a 20ª Conferência do Forte, organizados pela CAS, pela Fundação Konrad Adenauer, pelo SEBRE, pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Essa é o mais importante conferência de segurança e defesa da América Latina. E como eu disse, está na 20ª edição, já tem 20 anos, né? A gente reúne milhares de pessoas no Rio. Antigamente era feito lá no Forte de Copacabana mesmo, ali na praia de Copacabana, na ponta da praia de Copacabana, mas como o evento acabou crescendo com o passar do tempo, às vezes a gente fez em diferentes lugares. Esse ano vai ser no Museu do Amanhã, que eu nem conheço, que é o Museu Novo do Rio de Janeiro, e que eu convido a todos aqueles interessados nos temas de segurança e de defesa a participarem, a irem até o Rio, se possível, se inscreverem. Nós já temos mais de 2.000 inscritos para o evento. O evento é gratuito, é aberto a todos, e como eu disse, bastante importante. Esse ano, o tema geral do evento se chama Ordem Global em Transformação diante da tempestade perfeita, ou em inglês, que se chama The Changing Global Order Facing the Perfect Storm, né? A gente vê aí a confluência de pelo menos 3 crises internacionais simultâneas, que é a crise climática, que é estrutural de curto, médio e longo prazo, a rivalidade crescente entre Estados Unidos e China e suas consequências para a ordem global, e uma crise imediata, que é a guerra da Ucrânia. O Forte, tradicionalmente, ele é voltado para assistir o relacionamento entre a Europa e a América Latina, no caso aqui, com foco no Brasil, cooperação na área de defesa e segurança. Mas, obviamente, por conta de todos os contextos, todo ano tem um contexto global, né? A gente trata desses 3 grandes temas à luz da relação entre Europa e América Latina, Europa e Brasil. Esse ano nós estamos na fase final de negociação do Acordo Mercosul-União Europeia. Eu mesmo estive em Bruxelas há algumas semanas discutindo exatamente partes desse acordo, que é um acordo, ainda que comercial, né, de trocas econômicas, de modo geral, é um acordo político-estratégico, né, que, se for assinado e eventualmente ratificado por todos os países europeus e os parlamentos europeus, os congressos aqui do Mercosul, é uma porta de saída política para essa rivalidade que tem se intensificado entre China e Estados Unidos, né? E esse é um dos argumentos geopolíticos mais dominantes e que com certeza vai aparecer no Forte desse ano. Europa e Brasil podem fugir um pouco, né, das consequências negativas dessa rivalidade que aparece se intensificar, que é uma rivalidade com cooperação, né, entre Estados Unidos e China, porque eles cooperam muito, eles têm imensas trocas econômicas, comerciais e financeiras, mas ao mesmo tempo tem rivalidades tecnológicas e estratégicas muito sérias, né? Então nós estamos aí, nem é possível chamar de Guerra Fria, é um cenário novo de rivalidade, que ele é permeado em certo sentido também pelas diferentes coalizões, né? BRICS de um lado e G7 de outro, né? A Europa, obviamente, os principais países europeus como a Alemanha, a Itália, a França, Reino Unido, fazem parte do G7 e tem essa tendência histórica a tomarem posições junto com os Estados Unidos, nem sempre, né? Agora na guerra da Ucrânia, eles estão todos juntos contra a Rússia. Mas na guerra do Iraque, por exemplo, em 2003, houve um racha na Europa, metade da Europa apoiou a invasão americana, metade da Europa foi contra, como a gente lembra bem. Mas, em geral, por conta da OTAN, eles estão sempre juntos. E agora, com a ascensão dos BRICS, né? Eu lembro quando os BRICS foram criados lá em 2009, havia os europeus e os americanos, assim, olhavam para os BRICS como uma coalizão menor, sem importância, muito ligada ao interesse chinês. E hoje, esses últimos meses, o BRICS tem pedido oficial ou não oficial de 19 países para se tornarem membros dos BRICS. Fora o New Development Bank, que foi criado, que é um banco pequeno, se comparado ao Banco Mundial, né, o Asian Investment Infrastructure Bank, mas que é um subproduto importante, e vários países já se tornaram membros, né, do New Development Bank. Se não me engano, o Bangladesh se tornou membro, o Egito queria se tornar, eu acho que o Uruguai também queria se tornar membro, e tantos outros países que querem se tornar membros. Além disso, a própria guerra da Ucrânia, que toma as headlines, né, as notícias de jornais aqui na América Latina, no mundo todo, mas aqui na América Latina.
E o governo Bolsonaro tinha uma posição em relação à guerra da Ucrânia, a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia, e o Lula alterou em alguns aspectos essa posição. O governo Lula assumiu uma posição mais de mediação, mais ativa, né, de envolvimento do Brasil nas discussões para uma eventual cessão de hostilidades entre os países, e isso causou, obviamente, várias críticas na Europa, né? Havia muita expectativa de que o Brasil ou mantivesse essa posição neutra e menos ativa, que era do governo Bolsonaro, com algum posicionamento mais pró-Ucrânia em alguns momentos, e só então somente, né? Mas o governo Lula fez uma opção diferente. O governo Lula tem uma visão que o Brasil é uma potência emergente, que por ser uma potência emergente tem o dever de ter opinião em vários assuntos da ordem internacional, né? O Celso Amorim, o principal assessor, também pensa dessa maneira, e o Brasil, portanto, assume essa posição. Obviamente que na construção do programa do evento para o Forte de Copacabana desse ano, esses dois eventos e a mudança climática, né, e aí, no caso, a posição do Brasil como bastante importante nessa discussão, tema que também afeta o acordo Mercosul e União Europeia de uma maneira bastante forte, acabaram permeando a construção do programa. Então, eu vou revisar aqui, Felipe, as principais mesas. Mas só para enfatizar, o evento então é gratuito, né, Feliz? E vai acontecer no dia 1 e 2 de junho de 2023. Isso, semana que vem. Na semana que vem, lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Exatamente. Eu esqueci de dizer a data, dia 1 e 2 de junho, eu tomo o dia todo, são 2 ou 3 mesas, são 3 mesas por dia. Vai ser um evento em inglês, por conta da seleção dos panelistas, né? E acontecerá lá no Museu da Manhã. O museu que eu que morei no Rio, não conheci o Museu da Manhã. É maravilhoso, eu recomendo. Só a ida ao museu já vale a pena, né? Ainda para discutir. Vale a pena. Vai ser legal, parece que tem um auditório bom lá, então o evento vai ser lá, vai ter uma visão boa. Então, no dia 1º de junho, às 9 da manhã, nós temos a mesa de abertura com a Anja Simek, que é a diretora da Fundação Konrad Adenauer. A Konrad Adenauer é uma das fundações alemãs mais importantes na cooperação Europa. A Fundação Konrad Adenauer está no mundo todo, né? Mas ela é muito importante para o SEBRE, é um grande parceiro do SEBRE, um grande financiador de várias de nossas iniciativas, e é um prazer muito grande trabalhar com a Konrad Adenauer. Eles têm uma equipe ótima, lideradas pela Anja Simek, que é a diretora da própria fundação, e da Ariane Costa, que é a coordenadora de projetos da Fundação Konrad Adenauer, e será a nossa mestra de cerimônias no evento. Então, a primeira mesa é só uma mesa de abertura com a Anja Simek, da Fundação Konrad Adenauer, o nosso presidente do Conselho Curador do SEBRE, que é o José Pio Borges, e o Inácio Ibanez, que é o embaixador da delegação da União Europeia no Brasil. Estou esquecendo de mencionar aqui que esse evento ele é uma parceria entre 3 agentes, né, que é a Fundação Konrad Adenauer, o SEBRE e a delegação da União Europeia. Como é que podia esquecer isso? A delegação da União Europeia no Brasil, cuja liderança é a do grande embaixador Inácio Ibanez, que é uma pessoa muito querida por nós, um grande diplomata espanhol de origem e que representa a delegação da União Europeia. Depois nós temos a primeira mesa, né, cujo título é Qual o papel da América Latina e da Europa na ordem global em transformação, tendo em vista esse contexto, né, do relacionamento entre o Brasil e entre América Latina e Europa, que eu falei. E nessa mesa nós teremos a embaixadora Maria Laura da Rocha, que é a atual secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, a primeira mulher a assumir a posição de número 2 do Itamaraty. É um orgulho muito grande para nós ela ter aceito participar do evento. O ministro da Defesa do Uruguai, o senhor Javier Garcia Duchini, vai estar na mesa. Henrique Mora, que é o secretário-geral adjunto e diretor político do Serviço Europeu de Ação Externa. A União Europeia, para quem não sabe, depois do Tratado de Lisboa de 2004, criou um serviço exterior, tipo um mini Itamaraty, assim. Esse evento que eu participei em Bruxelas há algumas semanas foi exatamente lá na sede do Serviço Europeu de Ação Externa, né? E o Henrique Mora é o secretário-geral adjunto, vai estar lá, e diretor político do CECOICI, o Henrique, né? Depois o Bruno Kahl, que é o presidente do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, né? Que é uma pessoa muito importante, um político muito importante alemão que vai participar, né? Essa mesa será moderada pela jornalista Leila Sternberg, que era jornalista da Globo até pouco tempo, e agora, até se fazer uma propaganda, a Leila será a nossa podcaster. Nós vamos fazer também aí, desculpa, vai ter uma mini concorrência aí, chutando a escada, que é o podcast de Relações Internacionais do SEBRE, liderado pela Leila Sternberg. É uma jornalista muito famosa, as pessoas provavelmente já conhecem. Nós teremos um intervalo, depois nós teremos uma mesa que será moderada por mim, cujos participantes são Belém Martínez Carbonell, que é diretor-gerente da Agenda Global e Relações Multilaterais do Serviço de Ação Externa Europeu, que é esse mini Itamaraty da União Europeia que eu falei, a senhora Amena Yassine,
que é uma diplomata brasileira, uma jovem diplomata brasileira muito promissora, que é a atual assessora do ministro de Estado das Relações Exteriores, assessora do ministro Mauro Vieira, e Benedetta Berti, que é chefe de planejamento de políticas do escritório do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, então uma funcionária da OTAN nessa mesa. E o tema dessa mesa é Organizações Internacionais diante da tempestade perfeita, o longo caminho ao rumo da paz, que é o papel das organizações internacionais, da União Europeia, da OTAN e das organizações internacionais que o Brasil participa na manutenção da paz. Isso no primeiro dia, portanto. No mesmo dia, no painel número 3, se chama Economia Global e Parcerias Estratégicas em Tempos de Guerra, cujo moderador será o querido embaixador Roberto Jogaribe, que é o atual embaixador do Brasil na Alemanha e que foi presidente da Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, que é a Apex Brasil. É um grande embaixador brasileiro, está há muitos anos na Alemanha, tive a oportunidade de visitá-lo na embaixada. Senior conselheiro do SEBRE, uma pessoa que ajuda muito o SEBRE em todos esses anos. Além dele, que será o moderador, nós teremos 2 palestrantes, que é a Veronique Lorenzo, que é a chefe da divisão da América do Sul do Serviço Externo Europeu de Ação Externa, e o René Speck, que é conselheiro de Segurança Nacional do Grupo Parlamentar CDU-SU no Parlamento Federal Alemão. E esse é um ponto importante, né? Não sei se para os ouvintes do Chutando a Escada sabem, mas as 2 grandes coalizões políticas da Alemanha, né? a CDU/CSU de um lado e a Social Democracia e Verdes de outro, eles têm 2 grandes, digamos assim, think tanks de cooperação internacional, que é pelo lado da CDU-CSU, a Fundação Konrad Adenauer, e pelo lado da Social Democracia, a Friedrich Ebert, que é outra fundação também bastante muito importante aqui no Brasil. Com isso a gente fecha o dia 1, primeiro dia, e vamos para o último dia, que tem alguns painéis. O primeiro, começando às 9 da manhã, Ordem Global e Transformação na Era da Inteligência Artificial, Desafios e Perspectivas. Essa é uma mesa que será moderada pelo André Clark, que é Senior Fellow do SEBRE e vice-presidente da Siemens Energia da América Latina. Ele também é o diretor do Núcleo de Defesa e Segurança do SEBRE. Essa é uma mesa que eu gosto bastante, porque o SEBRE tem uma revista, né, que é a SEBRE Revista, que nós estamos caminhando aí para a 6ª edição, já tem 1 ano e meio. A próxima edição agora é sobre África, relacionamento Brasil-África, mas a edição número 7 é sobre mundo digital, inteligência artificial e cyber war, guerra cibernética. Né? Então, essa mesa aí é um pouco a mesa embrião do que vai ser a nossa edição da revista número 7 do SEBRE. Para essa mesa vão estar, então, a moderação do André Clark, o senhor Serap Güller, que é membro do Comitê de Defesa do Grupo Parlamentar da CDU e CSU, no Parlamento Federal Alemão, a Juha Heikkilä, que é conselheiro para a Inteligência Artificial da Direção-Geral de Redes de Comunicação e Conteúdos da Comissão Europeia, e a senhora Miriam Wiener, que é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil. Então vai ser uma mesa muito interessante para ver o estado da arte da discussão sobre inteligência artificial e sua regulação na Europa, com ênfase na Alemanha, e no Brasil, aí, com a participação da senhora Miriam Wiener. Né? Depois, uma mesa aí, número 4, que tem a ver com a nossa conversa inicial, né, que é sobre a rivalidade sistêmica aí, entre Estados Unidos e China, entre autocracias e democracias. Né? E para essa mesa, o moderador será o professor da Universidade das Forças Armadas da Alemanha, que é o senhor Carlos Massala, que coopera muito com a casa aqui do Brasil. Temos 3 pessoas muito interessantes, que é o primeiro embaixador Rubens Recupero, também fellow do SEBRE, ex-secretário-geral da UNCTAD, ex-ministro da Fazenda, e agora professor nosso aqui no Instituto de Relações Internacionais da USP, ele é professor da cátedra José Bonifácio, os alunos adoram o embaixador Rubens Recupero, e é um grande parceiro do SEBRE e um dos fundadores da revista junto comigo e tantos outros. Depois a senhora Rasa Jukinovic, que é vice-presidente da Subcomissão para a Segurança e Defesa do Parlamento Europeu, e o grande professor Andrés Malamud, que é professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, é um argentino, mas um grande entendedor do Brasil, da política externa brasileira, uma referência acadêmica para todos nós das RIs do Brasil. Esse é o painel número 4, o painel número 2 do segundo dia. E por fim, para o encerramento, volta aí as 3 pessoas iniciais, que é a palestra do meio-dia, que é o debate sobre meio-dia, que é para fechar o evento, o senhor Inácio Ibanes, embaixador da Delegação da União Europeia no Brasil, José Pio Borges, que é o nosso presidente do Conselho Curador, e Ania Simek. E é isso, eu acho que é uma grande oportunidade para os internacionalistas que estão no Rio, que querem ir para o Rio participar. É um grande evento. Mais do que isso, é um evento que abre muitas possibilidades de network, né, que é a palavra-chave, né, que é criar uma rede de contatos, conhecer novas pessoas da área de defesa e segurança. Então vale muito a pena a participação. Então, só para reforçar aí, de 1 a 2 de junho de 2023, agora vai rolar então a 20ª Conferência de Segurança Internacional do Forte,
lá no Museu da Manhã. É totalmente gratuito. A qualidade vocês viram das pessoas aí que estarão de altíssimo nível. E para participar, então, basta entrar no site e se inscrever. A gente vai deixar o link para você fazer sua inscrição também na descrição desse episódio. Ou você pode entrar lá também no sebre.org e buscar lá os links que você vai encontrar como o caminho aí para fazer a inscrição do evento. Feliz, eu queria te perguntar duas coisas, aproveitando aqui a tua vinda ao Chutando. A primeira tem a ver, inclusive, com o que a gente já conversou aqui. Você fez um sobrevoo rápido sobre o que se entende por tempestade perfeita, agora, inclusive está no título, né, da Conferência de Segurança Internacional do Forte, que seria justamente essa intersecção das três crises, algumas mais estruturais, outras nem tanto, que é a crise climática, essa tensão sino-estadunidense e, por fim, e não menos importante, a guerra na Ucrânia, que envolve também placas tectônicas ali da política internacional contemporânea. E você também é o coordenador, ou melhor, o moderador de uma das mesas que vai discutir o papel das organizações internacionais diante dessa tempestade perfeita. Feliz, nas suas pesquisas aí, como que você tem lidado então com essa crise do multilateralismo, se é que você entende que há uma crise, né? Ou como que as instituições auxiliam na compreensão tanto da conjuntura internacional e qual seria, talvez, aí na tua leitura, o possível futuro do multilateralismo diante desses desafios estruturais? Obrigado, Felipe. Olha, eu estou em RI faz 20 anos já, entrei em 2002, 21 anos. E há 20 anos eu escuto a crise do multilateralismo. Nunca acaba, né? Ela é interminável. É uma crise que nunca acaba. A crise ela serve muito como um argumento para reforma, mudança, para atualização, por isso que ela é uma crise constante. Eu acho que é o seguinte, primeiro que nós nunca tivemos tantas instituições internacionais em funcionamento no mundo como hoje. Uma coisa é a instituição internacional, né? Outra coisa é a organização internacional. A instituição internacional é como se fosse um tratado que coordena as ações dos estados para que os estados, em determinado momento, convirjam e tentam resolver um problema das relações internacionais, né? As organizações internacionais, toda instituição internacional, ela pode ser uma organização internacional, mas toda organização internacional é uma instituição internacional, porque a organização é a soma do tratado fundante e dos seus burocratas, dos seus funcionários, que são contratados pelos países membros, é criada uma sede física e esses burocratas acabam tentam implementar o tratado, né? E o tratado, ele tem dois caminhos, né? Ele serve para solucionar um problema, então você faz os acordos de Paris, que é para diminuir os efeitos da mudança climática, e você cria o Fundo Monetário Internacional, que é um acordo de emprestador de última instância, né? E no Acordo de Paris você não tem burocratas para fazer valer, depende dos estados fazerem valer as regras que eles assinam. Do FMI depende também dos burocratas de colocarem e desenharem os programas de assistência financeira. Então, mas elas ambas são instituições internacionais. Então, hoje nós temos aí em torno de 5 mil instituições internacionais em funcionamento. Algumas são de direito público tradicional, centenas são de direito público tradicional e outras tantas são de direito misturado, direito soft law, hard law, mistura privado com público, né? Então, mostra um pouco a enorme capacidade e facilidade com que os estados têm hoje de produzir, né, e gerar diversas instituições internacionais. Então, para os estados hoje, você ter os estados-nação, você ter centenas de instituições internacionais, aparentemente pode ser uma coisa meio caótica e cacofônica, por outro lado é bom e facilita a vida dos estados em muitos temas, porque os estados podem fazer aquilo que a gente chama de regime shopping, né? Ou seja, eles escolhem as instituições internacionais e mais atendem os seus interesses naquele momento, naquele tema em particular. Então, a OMC hoje está no caminho, né, está perdendo influência, está perdendo força, porque os Estados Unidos, os europeus e outros países entenderam que a OMC não era importante, mas isso não fez com que as instituições internacionais, como conceito, deixassem de existir, porque tantos outros tratados de comércio ou bilaterais ou plurilaterais também são instituições internacionais no seu sentido. Um Estado vai lá, assina um tratado com outro, ele se responsabiliza a seguir as regras do tratado, né? Então, a gente tem que entender um pouco que algumas instituições internacionais, elas entram em crise, elas podem eventualmente falhar, perderem força, e raramente, mas elas podem até sumir, né, desaparecer, e raramente as instituições fecham, né? Elas se reformam, elas perdem força. E outras instituições são novas, são criadas, se tornam mais poderosas. Então, por exemplo, o G20 é uma instituição internacional, porque tem um tratado fundante, mas ele não é uma instituição no sentido assim de um tratado que fala, você tem que fazer isso. É uma instituição que
cujo único objetivo é congregar os Estados-membros a discutirem temas da ordem internacional. Originalmente eram temas financeiros e hoje são todos os temas e não apenas financeiros. Né? Hoje o G20 é mais importante que o G7. Por exemplo, tem inclusive um artigo do Martin Wolf no Financial Times essa semana exatamente falando sobre isso. Quer dizer, o G7 não consegue mais governar o mundo, essa coalizão. O G20 não é uma coalizão, mas é uma instituição internacional no seu sentido tradicional do termo, embora não seja uma organização internacional. Né? Os BRICS são uma instituição internacional e eles criam uma organização internacional que é o New Development Bank, por exemplo. Então, a gente tem que ver essa crise multilateral, a gente tem que ver quais instituições estão subindo, quais estão descendo, quando que elas se tornam mais importantes, quando elas se tornam menos importantes. Mas a ausência e a fraqueza de instituições internacionais não é algo observado, pelo contrário, é algo fortalecido. Existe um processo hoje também que se chama harmonização de políticas públicas. Né? Cada vez mais o direito internacional é direito doméstico dos países. Então, certos países vão assinando ao longo, como o Brasil, por exemplo, tantos e tantos tratados ao longo do tempo, eles se amarram tanto, o Brasil se amarra tanto a tratados internacionais que tem dificuldade de mudar sua própria lei doméstica, e algumas vezes porque vai contra compromissos previamente estabelecidos. A gente viu isso muito durante o governo Bolsonaro. Então, como você tem a harmonização de políticas públicas e o direito internacional é parecido com o direito doméstico, então você sai do Brasil, você tem menos diferença em certos temas de direito entre Brasil e Itália do que você tinha há 50 anos, porque se harmonizou muito. E a harmonização é a força das instituições internacionais que vão pressionando os Estados a se adaptarem. Né? Então, um pouco isso. Assim, para finalizar, assim, a crise do multilateralismo ela é inerente ao multilateralismo, porque o multilateralismo ele depende da ascensão e queda das instituições internacionais. Mas ele nunca demais demonstrou, desde o início da sua profusão, que em 1945 e diante, uma perda de força como sistema de negociações e debates. As instituições, em particular, podem enfraquecer. E aí você tem um grande guarda-chuva, que chama o Sistema das Nações Unidas, e o Sistema das Nações Unidas tem instituições que são muito mais eficazes, muito mais fortes, outras mais fracas, mas ninguém pensa em abolir a ONU. Pelo menos os que pensam em abolir a ONU não têm força política suficiente para isso. Né? Então, essa é um pouco a minha leitura. Né? Feliz, e aproveitando então essa sua leitura, que é bastante interessante, então eu acho que o que daria para dar um passo adiante e falar então em crise, então talvez não do multilateralismo, dado a tua primeira observação, mas talvez uma crise de uma determinada visão do multilateralismo que está muito ligada ao que a literatura, ou parte dela, chama de ordem liberal internacional, aquela, né, criada pelos Estados Unidos pós-guerra, que tinha uma concepção bastante específica, tanto sobre como se deve organizar a coisa pública ou a política, né, por meio de democracias liberais, e como que se deve organizar a economia por meio de reformas pró-mercado ou do livre mercado e assim por diante. E diante disso, a mim parece que é possível falar de alguma crise, até mesmo se a gente considerar, por exemplo, que ocorreu dentro dos Estados Unidos, por exemplo, com o governo Trump, que a princípio é um curto-circuito, né, do sistema, já que partia uma críticas duras dentro do próprio país, né, que em última instância promoveu essa arquitetura. Então, por um lado, se o multilateralismo entendido dentro desse espectro mais amplo, né, como espaço de negociação, ele não está em colapso, a crise faz parte então de ascensão e queda ou de recomposições de forças, reacomodações. Por outro lado, essa leitura de um multilateralismo que está muito vinculada a um determinado tipo de ordem, que é a ordem liberal, né? Aí sim eu acho que dá para falar de uma crise ou não? Eu acho que sim. Eu acho que se nós lembrarmos aí um texto clássico da origem das instituições internacionais dentro da tradição do pensamento liberal em relações internacionais, que é o livro After Hegemony do Keohane, o que ele diz? Por que as instituições... Qual que era a pergunta dele dos anos 80 para os anos 90? É que até então acreditava-se que as instituições internacionais, as grandes instituições internacionais, elas só eram criadas pela força hegemônica de um país. Então o país falava assim, fiat lux, se criava a instituição internacional. Essa é a origem do sistema da ONU, com a hegemonia americana e assim por diante. Mas ele também nota que nos anos 80 havia algumas outras razões, talvez mais importantes, para a criação das instituições internacionais. E uma delas, para usar um argumento funcionalista que é da época, é que as instituições internacionais elas antecipavam ganhos
do futuro. Então, os estados criavam instituições internacionais, mantinham instituições internacionais ou reformavam instituições internacionais, antecipando ganhos do futuro. Então, os estados pensavam assim, é melhor eu estar dentro da instituição internacional nesse tema de mudança climática do que estar fora pela razão A, B, C e D. Ainda que eu perca um pouco de autonomia, eu acho que a instituição internacional era melhor para resolver esse problema de mudança climática do que eu numa ação unilateral e sozinha, ou mesmo regional. Eu preciso de uma coisa global, por exemplo. Então, se mostrou que instituições internacionais elas não dependem sempre de um poder hegemônico para serem criadas. Mas é comum isso acontecer. E eu acho que isso tem a ver com a sua pergunta. Nós passamos por hoje uma queda de poder relativo do G7, dos países dos Estados Unidos, dos países europeus, dessa ordem, os que criaram e mantiveram essa ordem liberal, e uma ascensão dos BRICS, mas principalmente da China e da Índia. E da China é importante, porque ela começa a cumprir hoje um papel que os Estados Unidos cumpriram no final da Segunda Guerra Mundial, que é a promovedora de instituições internacionais. Então, ela é, ao mesmo tempo, reformista, ela busca reformas do sistema do FMI, Banco Mundial, ela sempre coloca candidatos para várias agências do sistema ONU, defende algumas reformas do sistema ONU, não todas, ela não é muito defensora da reforma do Conselho de Segurança, mas ela também cria suas instituições internacionais. Então ela ajuda a criar o BRICS, ajuda a criar o New Development Bank, cria o AIIB, que é o Asian Infrastructure Investment Bank, cria a Shanghai Cooperation Organization, que é uma mini-OTAN da Ásia Central, que envolve Rússia, China, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão. Então, assim, a China ela lentamente vai promovendo. Você falou do Trump, Eu lembro que quando o Trump era presidente, ficou uma coisa inusitada, porque o maior defensor da ordem liberal durante os anos Trump era o Xi Jinping. Era uma coisa inusitada, assim, Porque a China, dentro da ordem liberal, quando a China virou membro plena da OMC, quando ela foi reconhecida como depois de mercado, a China falou assim, agora eu cheguei na sua totalidade, eu entrei dentro da ordem liberal. Só que ela não é um ator trivial. Ela entra e mexe tudo. Todos os atores reagem a ela, Então, ela altera as lógicas de poder e as disputas de poder dentro de todas as instituições internacionais. Então, ela faz esse duplo jogo, Ela é o triplo jogo. Ela altera a lógica de poder. Isso permite a China a ter um pleito de reforma de instituições internacionais XYZ quando lhe convém, eleição de chineses para cargos altos das organizações internacionais quando lhe convém, quando a correlação de forças lhe favorece, e, ao mesmo tempo, ela tem capacidade suficiente para convocar outros países a criarem instituições regionais ou globais, como é o caso do New Development Bank, o CRA, que é o Contingency Arrangement Agreement, que é um tipo mini FMI, que é um acordo conectado ao FMI, em que os países dos BRICS podem utilizar as reservas internacionais entre si, caso em crise de balanço de pagamentos. Essa é a razão pela qual a Argentina está loucamente pedindo para se tornar membro dos BRICS, porque daí ela pode acessar via CRA, via FMI e CRA, porque você tem que primeiro pedir no FMI para depois ir para o CRA as reservas internacionais de China, Índia, Brasil e Rússia. Agora está congelado. São reservas internacionais imensas, Só a China tem uma reserva, nem sei de quantos trilhões. O Brasil tem uma reserva de 380 bilhões. A Argentina tem uma reserva muito pequena, de 30 bilhões, e olhe lá. Então, é um pouco isso. A ordem liberal, no seu formato tradicional, ela é mais fraca hoje. Ela não perde força, continua tendo relevância, obviamente, porque tem uma coisa do direito internacional, que o direito internacional, ele ossifica posições de poder do passado. Toda vez que eu olho para o Conselho de Segurança e vejo o Reino Unido como membro permanente do Conselho de Segurança, me dá uma raiva, porque o Reino Unido não merece estar no meio do Conselho de Segurança. A Índia tem que estar no lugar. A Europa deveria ter uma cadeira só unificada, Mas o Reino Unido está lá porque era o resultado da Segunda Guerra Mundial, mas em termos de poder militar relativo, o Reino Unido não pode estar. A Índia tem que estar lá, A Alemanha, até o Reino Unido tem mais poder militar que a Alemanha, a potência nuclear, mas a Alemanha tem um potencial maior, o Japão tem um potencial maior, poder latente militar muito maior do que o Reino Unido. O Reino Unido é uma potência absolutamente decadente, em todos os sentidos. Aí quando fez o Brexit, é mais decadente ainda, mas ela se segura na lei, porque a lei vai manter o Reino Unido ali. Amanhã o Reino Unido perde a Escócia, a revolta da Escócia, a Escócia se separa, o Reino Unido continua a ter membro permanente do Conselho de Segurança. Então, assim, as instituições do direito internacional é difícil reformar, porque quando você cria o direito, ele tem as regras de processo de tomada de decisão e as regras de mudança de estatuto, e essas regras são muito resistentes. Então, até pouco tempo, a Bélgica, que é 1/3 do tamanho da economia do Brasil, tinha cotas na FMI que eram maiores do que o Brasil, maiores que a Índia, que é a quinta economia do mundo. Agora mudou um pouco, ainda assim, a Bélgica está superestimada, a Holanda está superestimada, a Itália está superestimada nas cotas do FMI. A China, o Brasil, a Índia, a Rússia estão subestimados na cota do FMI, a despeito das reformas recentes. Então, assim, é difícil mudar. E quando não muda, e quando bate na parede, países que estão em uma situação favorável em poder criam suas próprias instituições por dentro das instituições.
E quando a China cria, ela rouba, ela chupa, ela copia as regras da ordem liberal. Então as instituições chinesas, elas são Ctrl-C, Ctrl-V das instituições liberais. No seu processo de tomada de decisão, na relação entre normas e regras, elas são muito parecidas, entendeu? Com, claro, aspectos chineses, com a questão dos BRICS e tudo mais, mas regras, modelos, inclusive a língua, se fala inglês, não se fala em mandarim, fala inglês das instituições. Então, é um pouco isso. A China, ela copia, né, adapta e se mantém dentro das regras, né? Não tem nenhuma razão de romper as regras. Então, a China não é, como a União Soviética foi, um ator revolucionário, um ator reformista e que propõe novas instituições internacionais. Por isso que a crise do multilateralismo ela é inerente ao multilateralismo, porque faz parte dessa ascensão e queda das instituições e modelos diferentes de construção das instituições internacionais. Então, amanhã nós teremos uma ordem internacional mais chinesa, mas nem por isso menos liberal, porque depende do modelo a ser adotado e dessa hibridez. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Feliz, eu queria aproveitar os minutinhos que eu tenho aqui ainda para te pedir para explicar aqui para o ouvinte duas coisas. Que a gente citou bastante aqui o SEBRE, né? Que é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e você citou também uma publicação, um boletim, né? Uns policy papers que você, inclusive, foi um dos responsáveis aí para colocar, né, esse bloco na rua. Você pode, então, rapidinho explicar para o ouvinte o que é o SEBRE e como que faz para ler essas revistas? E você falou que a última... Isso, vamos lá. O SEBRE é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, é o maior think tank do Brasil em relações internacionais. O que é um think tank? No caso do SEBRE, é um think tank de debates, né? Então, ele faz debates plurais com vários temas da política externa. O SEBRE é dividido em 13 núcleos: Núcleo América do Norte, Núcleo Ásia, Núcleo Meio Ambiente e Clima, Núcleo Energia, e assim, Núcleo Multilateralismo. Esses núcleos são compostos por fellows, que são pessoas das várias áreas, são diplomatas, são acadêmicos, são empresários, né, de vários setores. Nós temos aí provavelmente, acho que uns 200 fellows, mais ou menos 200, 300 fellows, aí varia um pouco do cálculo, precisa ver o cálculo de precisão. E nós temos mais de quase 100 empresas associadas, que são empresas membros do SEBRE, que pagam uma taxa para manutenção anual do SEBRE. Nós temos um staff aí na casa de 30 pessoas, nossa sede é no Rio de Janeiro, eu fico aqui em São Paulo, nós temos algumas pessoas aqui em São Paulo, eu fico aqui no IRI da USP, mas a sede é no Rio, eu viro e mexe vou ao Rio, eu trabalho, ali na Marquês de São Vicente, na Gávea, ali a gente faz toda a estrutura do SEBRE, muitas das reuniões acontecem ali, mas eu convido a todos a entrar no site do SEBRE e ver os mais diversos produtos que a gente tem. A gente fez ano passado 13 position papers sobre a política externa do novo governo, durante as eleições. A gente tem vários webinários sobre os mais diversos temas desses núcleos, né? E ano passado a gente lançou a revista do SEBRE. O que é a revista do SEBRE? Até 2012 havia no Brasil uma revista de policy, que a gente chama de política externa, para debater a política externa, uma revista tão acadêmica, que se chamava Política Externa. E ela fechou em 2012. Então, entre 2012 e 2022, o Brasil ficou sem uma revista de policy para discutir os debates de política externa. E aí nós lançamos em 2022 a revista do SEBRE, que chama SEBRE Revista. Entra no site aí, SEBRE Revista, põe no Google, vai aparecer. É uma revista gratuita, ela é trimestral, ela sempre tem um tema-chave, né? A próxima que vai ser sobre a África. A subsequente será sobre o mundo digital. A última foi sobre a política externa do novo governo, sobre a guerra da Ucrânia, sobre a rivalidade China e Estados Unidos, com pessoas, com brasileiros, brasileiras, estrangeiros e estrangeiras, publicando em 3 línguas, né? Ou em português, que é a maioria dos artigos, espanhol e inglês. É uma revista gratuita, você baixa todos os artigos, lê no site, baixa tudo. Ela é uma mistura da Foreign Affairs com a International Affairs, porque ela tem uma parte de policy mesmo, são diplomatas, e acadêmicos que escrevem sobre o que a política externa deve ser, o que as relações internacionais devem ser, que é uma tomada de posição, e artigos acadêmicos que diplomatas podem ler. Então, não são artigos acadêmicos muito difíceis, né? Mas que trazem o debate acadêmico sobre diversos temas. Então, tem esses 2 tipos de produtos, de textos, tem mais sempre uma entrevista de alguém importante em cada uma das edições.
E tem também resenhas de livros em cada uma das edições. Além disso, a gente criou uma categoria que se chama Análise de Conjuntura, que são textos mais curtos, de 1.000 palavras, 2.000 palavras, sobre temas do momento. Então, a última leva de análise de conjuntura foram 4 artigos sobre o acordo Mercosul-União Europeia, escrito por 4 pessoas diferentes, 2.000 palavras cada. Então, entre no site. Quem quiser, vocês podem assinar a revista, aí paga uma taxa lá e recebe ela no papel, porque a gente faz ela no papel aqui, ó, bonita, né? A gente tem 3 patrocinadores chaves, que é a Klabin, a Brookfield e a Vale, que patrocinam a revista e que permite a revista ser publicada. Então, essa aqui foi uma edição sobre mudança climática, número 4, e essa aqui foi a número 2 sobre a competição Estados Unidos e China. Então, são revistas bonitas, aí são 13 textos em geral que a gente faz. Essa revista em papel você tem que pagar, obviamente, que é para pagar a impressão do papel, quem gostar de papel, mas quem não quiser, entra no site, tá tudo de graça lá, baixa. Agora a gente está com faz um programa de lançamento internacional, a gente tem traduzido pelo menos uma edição das 4 que sai no ano, a gente traduz para o inglês, a primeira a gente já fez, lançou semana passada essa edição sobre mudança climática, a gente traduziu ela toda para o inglês, uma versão em inglês dela, para que os estrangeiros leiam aquilo que os brasileiros produzem, né? Porque a gente às vezes escreve numa língua que ninguém lê, que é o português, então a gente quer aumentar a audiência internacional da revista. Então esse é o principal produto intelectual do SEBRE, e eu sou editor-chefe, eu e o Hussein Kaluch, temos os editores associados, e tem um corpo editorial fantástico. Então, ótimo. Então, recapitulando, leiam a revista do SEBRE, não só a revista, né? O próprio Feliz tem um artigo muito interessante com o Hussein Kaluch, chamado Uma Política Externa Pendular entre Estados Unidos e China, o Brasil se protegendo para sobreviver. E se você preferir o papel, dá para comprar em papel. E o mais importante dessa conversa aqui, participem da 20ª Conferência da Segurança, participem da 20ª Conferência de Segurança Internacional do FORT, dia 1 e 2 de julho, dia 1 e 2 de junho, aí no Museu do Amanhã, para quem está no Rio de Janeiro. Feliz, tem algo que você queria falar que eu não te perguntei por absoluta incompetência, cara? Não, ótimo, ótimas perguntas. É sempre um prazer falar contigo, Felipe, vê-lo novamente, na época que eu conheci o Felipe, ele era um jovem aluno de Relações Internacionais, agora é professor aí, fez uma brilhante carreira na Universidade Federal da Uberlândia. Aliás, muitos dos seus alunos vêm estudar com a gente aqui na UF, eles são todos muito bons. Vocês têm um curso muito bom aí na UF. Eu sempre recomendo vocês, eu falo assim para os meus alunos da pós-graduação, olha, se quiserem fazer concurso, esse negócio de ficar só em São Paulo não tá com nada. Tem outros lugares aí, tem a UFO, daqui a pouco tem concurso de novo, a Federal da Paraíba, tem vários centros bons no Brasil, não precisa ser só das capitais. Então, aí trabalhando, valeu, e quando o podcast do SEBRE ficar pronto, com a Leila, vai ser demais, enfim, avisa que vamos a gente fazer uma parceria divulga. aí, vamos trabalhar junto, tem alguma coisa que a gente pode fazer. Claro, e... Acho que vai ser um formato diferente de vocês, assim, não vai, então precisa, eu não tô acompanhando a evolução do debate lá, mas é isso. Tá, mas a gente tem um espaço modesto aqui, independente, mas o que a gente puder fazer para ajudar, a gente está à disposição para divulgar e vocês têm um potencial para crescer muito rapidamente e ultrapassar o stand aí muito rapidamente. Olha só, Feliz, obrigado mais uma vez, e faz tempo que eu não te vejo. A última pergunta, é a mais importante, eu deixei para o final. Qual que é a sua previsão aí pro Atlético Paranaense no Brasileiro? O Brasileiro vamos ficar no meio da tabela. O importante é ganhar do Galo hoje à noite, às 7 horas, do Atlético e Galo. O Atlético de verdade contra o Atlético Fajuto, que é o Galo. Se a gente empatar em BH já tá bom, mas se ganhar já classifica, né? Então eu tô com a esperança de que a gente foi pra final da Libertadores ano passado, perdemos o Flamengo, vamos ver se esse ano o Atlético chega mais longe. O grande sonho é ganhar a Libertadores. O Brasileiro é muito mais difícil que a Libertadores. Então, o Palmeiras deve levar essa. Sempre foi. Você é São Paulino, né, Felipe? São Paulino. O São Paulo com o Dorival tá melhorando. Deu uma melhorada. Assim, não dá pra sonhar muito, mas pelo menos eu acho que o fantasma do rebaixamento já foi exorcizado. Não, porque tava caminhando pra isso. De novo, cara, meu grande deleite vai ser o Curitiba. É verdade, né? Mas caiu na história. O Curitiba é a lanterna do campeonato. Nem ganhou ainda, não ganhou uma partida. Tomara que caia junto com o Corinthians e seria pra mim também uma glória, uma alegria. Orgulhoso pra nós dois.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Cortes, edição de podcast.